o exemplo de Mefibosete, né? Mefibosete ali contado no livro de Samuel e a história dele, e ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas. E quando Jonatas morreu, Jonatas e Saul morreram, a ama dele pegou ele para fugir com ele, né? Com medo de que Davi fosse fazer algum mal para Mefibosete, algum mal para a linhagem ainda de Saul que havia ficado, porque assim era de costume da época, exterminado todos os anteriores, né? Então, e Mefibosete ali, a ama, ficou com medo e pegou ele, e quando ela foi correr com ele, ela caiu e derrubou ele, e ele ficou aleijado das pernas, né, dos pés. E aí nisso tudo, quando passou todo esse decorrer dessa história, aí Davi perguntou para os servos se tinha alguém da linhagem de Jonatas, porque ele era muito amigo, eles foram muito fiéis um ao outro, muito leais, e ele queria retribuir, né, a vida de Jonatas para essa descendência. E aí falaram para ele, existe sim um filho de Jonatas que está na terra de Lodebar, enfim, e ele pediu para que trouxesse Mefibosete. E Mefibosete ele estava numa cidade chamada Lodebar, e essa cidade significava, esse nome, terra sem pastagem. Né? É uma terra seca, é uma terra que não tem do que se tirar proveito. Então, e ele estava morando lá. Então, claro que nos traz, às vezes, um pensamento assim, mas como? Uma indignação de como alguém da linhagem real estava vivendo numa terra sem pastagem. Porque ele teria direito a uma herança, algo assim, e por que ele foi morar lá? O que aconteceu? Ele se tornou fugitivo. E quando Davi chamou para que ele fosse se apresentar ao rei, porque Davi queria honrá-lo e colocá-lo à mesa, ele simplesmente se viu e se achou como um cão morto. Ele falou, como que eu vou me apresentar a ti, ó rei, vou sentar contigo, eu não passo de um cão morto. Então, olha como esse homem se via. Por que ele se via assim? Porque a situação dele, porque a limitação física dele, talvez trabalhou na crença dele. Porque nós sabemos que independente de limitação física, uma limitação intelectual, uma limitação financeira, não é isso que nos define. E isso não pode trazer uma crença limitante de que nós não podemos alcançar o nosso objetivo ou herdar uma herança que nós temos em Deus por causa de uma limitação. Todos nós temos uma limitação em alguma área. E o problema não é ter uma limitação, mas o problema é de como nós passamos a nos ver através dessa limitação.